E está sumindo, está desaparecendo, os encantados, está desaparecendo porque o povo está acabando com tudo quanto é de mata. As águas estão se afastando, porque a encantoria é isso, gosta muito do mato, das matas, da água, tudo gosta. E tudo está se acabando. E com pouco vai desaparecendo, porque tudo no mundo se acaba, só amar a Deus não. Pois é. Está aqui no terreiro da Trindade, São Sebastião e Santa Bárbara, Mãe Piedade de Antônio Légua, né? Estamos aqui com a Dona Piedade, ela vai nos conceder uma entrevista muito importante, uma conversa, um debate sobre a importância de passar isso para outras pessoas, para os alunos. Dona Piedade, o que é que a senhora tem para nos falar sobre essa importância de combater esse preconceito que está enraizado dentro da sociedade? Olha, para combater o preconceito, precisa ainda muita coisa, precisa o povo se conscientizar da gravidade do que eles, muitos, não todos, que todos também não merecem. Vive com aquele preconceito, eles acham que a gente é macumbeiro, é feiticeiro, e não é assim. Apenas nós somos um povo como uma outra pessoa qualquer, só que nós somos do Terecô. Agora, só que nós não escolhemos para nós. Eles, as entidades, os encantados, foi que escolheram a gente para eles. Então, se a gente trouxe essa missão, a gente tem que cumprir com ela, fazer o papel, o dever da gente, fazer a obrigação da gente do Terecô, mas é uma coisa que não é de fazer maldade para ninguém, porque apenas os guias, eles só querem somente ajudar as pessoas. Porque eu, por exemplo, se eu não puder ajudar, que atrapalhar, é que eu não vou atrapalhar. E eu nunca vou usar o meu dom que Deus me deu, o meu dom, o meu conhecimento, o meu entendimento, para fazer mal para as pessoas. Então, eu gosto sempre de fazer o bem às pessoas. E para fazer o bem, a gente não escolhe a quem. Aquele que mais critica de mim, aquele que mais fala, criticando aquela coisa, aquele é que eu mais gosto de ajudar quando ele precisa de mim, para saber que eu não sou aquela pessoa que ele achou que eu fosse, né? Então, eu faço tudo para fazer o bem para as pessoas, e não mal, porque tem muitas pessoas que acham porque a gente tem encantado, a gente tem um terreiro, a gente bota essa farda, acha que é para fazer o mal para as pessoas, e não é para fazer o mal para as pessoas. É apenas para cumprir uma obrigação que Deus nos deu. Essa obrigação. Então, a gente tem que cumprir com ela enquanto puder, enquanto tiver vida, a gente tem que cumprir com essa obrigação. Não é também porque a gente quer, é porque é uma obrigação, é uma missão que a gente tem. Então, a gente tem que cumprir com ele. Tem que ser assim. Eu não ligo para isso. Até porque aquilo que vem de baixo não me atinge. Porque as pessoas, quando não conhecem, é que começa com aquele preconceito, fala mal, criticar, mas isso aí não me abala não, porque eu sou mais forte do que qualquer tipo de preconceito.
Eu já nasci blindada por Deus. Deus me botou assim, desde criança. Eu sempre, meu pai e minha mãe, a gente morava na Santa Joana. A minha mãe engravidou de mim e foi para o interior, para outro interior, Santa Rita. Para lá eu nasci, a gente voltou novamente para Santa Joana. E quando eu nasci, o meu avô paterno entrou para ver a criança, porque naquele tempo no interior, quando as mulheres davam luz à criança, as pessoas entravam para ver, né? Aí ele falou para o meu pai e minha mãe, ele disse: olha, meu filho, essa sua filha bem aqui, ela é média. A pena que eu tenho, porque ela está chegando e eu estou saindo. Com 6 meses que eu nasci, meu avô faleceu. Essa que foi a questão dele falar que eu estava chegando e ele saindo. E com 6 meses ele faleceu. Eu não conheci meu avô. Aí eu cresci, aí quando estava pequena eu caí no caminho da roça, a roça era atrás da casa, no interior. Aí eu era muito apegada com meu pai, aí eu saía atrás dele, aí apresentou uma cobra enorme. Papai não via, eu a mostrava para ele, mas ele não via. E aí começou a cair. Aí outra vez, que eu já tinha uns 7, 8, 9 anos, que eu fui na beira do Codozinho. Papai tinha uma roça perto do Codozinho. Lá caí de novo. E foi assim, de lá para cá. Então, o papai mais a mamãe ficou sem saber, porque nesse tempo não existia tanto que existe hoje. Tanto terreiro, tantos pais de santo, tantas mães de santo, não existia muito. Era uma realidade se ver um pai de santo. Agora, hoje, é muito difícil você chegar num bairro, em uma rua, para não ter 2, 3 terreiros, ou alguém ter uma mesinha ali. E antigamente não era assim. E médium sofria muito nessa época, porque não tinha onde correr. Às vezes as pessoas não sabiam nem o que era. Aí a pessoa sofria demais, porque hoje médium não quer sofrer nada. Quando ele entra, se por acaso, eu não falo com todos, e não quero ofender a ninguém, não falo com todos, que todos não merecem. Mas tem médium que ele chega hoje na sua casa, com 1 mês, 2, ele já não quer mais ser um médium, ele já quer ser um pai ou uma mãe, já quer ensinar. Você que é o pai dele ou a mãe, já não sabe nada, ele já quer lhe dar lição. E antes não era assim. Para você ter um terreiro, pegar um cargo de pai de santo ou mãe de santo, demorava muito. Não era só entrou e sei não. Pois é. Mas hoje está assim, diferente. Mas tudo pode mudar. Mas os verdadeiros encantados, isso nunca muda. Os verdadeiros guias não mudam, não. De jeito nenhum. Hoje eu fico vendo assim, é tanta coisa que eu não via antes. Porque eu também não sou não sou tão velha assim de terreiro. Agora, no dia 26 de setembro, vai fazer 50 anos de preparação de cabeça, né? Vai ser aniversário de coroa de 50 anos. Agora, no dia 26 de setembro. Então, agora de terreiro, eu sou nova em terreiro. Porque agora que tem 38 anos, tem 38 anos de terreiro, sou nova no terreiro. Porque sempre eu tinha um congá, o meu recintozinho, um congá, trabalhava somente na mesa. Aí então o seu Antônio Légua falou que ele queria o terreiro dele, para ele receber os filhos dele. Quem tinha filho e tudo, porque tem filho que há só para a mesa, mas há filho que há para a baia, porque toda pessoa que é um médium, que tem guia, ele sempre tem o guia dele de baia,
e tem o da mesa. Porque o de baia só é um farrista que a pessoa tem. Um farrista, que é o de baia. É o de dançar o terecô. Não é numa festa, num terecô, uma realidade. Se descer 2 guia, mas só é um, porque só é um de baia. Agora, se, por exemplo, você diz assim, eu vou fazer uma riada aqui, obrigação de preto velho, aí, né, ou princesa, ou herê, ou seja o que for, né, aí vem. Aí, mas também passando aquelas passagens do dia, se tiver aquelas passagens do dia, desse aqueles guia, então, quando tomar conta, é o verdadeiro guia de baia que vem para comandar e ficar no terreiro, né? E aí, é assim. Mas hoje, no meu tempo, era assim. Tinha muito encantado verdadeiro. Também não estou criticando, não estou dizendo que hoje não tem. Hoje tem, só estou dizendo que é diferente do meu tempo. Está entendendo? Mas longe de mim querer agravar ninguém, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não dou para os outros. Cada um tem um pensamento diferente. Não tinha esse luxo que tinha hoje. Hoje, o preconceito está dentro da própria irmandade. Porque, às vezes, se você chegar num terreiro e tiver um bando de gente ali, tudo por cima do bordado, tudo por cima da renda, se você tiver mais simplesinho, às vezes você não é nem enxergado, de jeito nenhum. E é desse jeito. E a encantoria é assim. É humildade. É isso. É ter a paz, a união. É isso que é o verdadeiro encantado. É a humildade. É isso que é a coisa. E está sumindo, está desaparecendo os encantados, está desaparecendo porque o povo está acabando com tudo quanto é de mata. As águas estão se afastando, porque a encantoria é isso, gosta muito do mato, das matas, da água, tudo gosta. E tudo está se acabando. E com pouco vai desaparecendo, porque tudo no mundo se acaba, só amar a Deus não. Pois é. E assim, você, peço desculpa também se eu falei algo que ofendesse alguém, mas não foi essa a minha intenção de ofender a ninguém, longe de mim, mas eu só disse o que eu sei e o que eu penso e o que eu acho. Só isso. Na verdade, a senhora não ofendeu, inclusive é muito importante, né? A gente conversar sobre isso, a gente entender, né? A gente conversou, né, antes de começar a gravar os vídeos, né, sobre o assunto, né, sobre essa importância. Dona Piedade, sobre a questão, a senhora já precisou, por exemplo, se esconder por causa do preconceito? A senhora já falou que não liga, né? Não liga. Mas já ocorreu, de alguma forma, da senhora precisar esconder a sua fé por conta disso, do preconceito enraizado na sociedade? Às vezes, sim. Até que eu não ligo para isso. Porque se Deus me deu essa missão, é porque Ele viu que eu sou merecedora dela e tenho a capacidade de lidar com ela enquanto eu viver. Mas me esconder, jamais. Eu não. Certo. Quem me quiser é assim, quem gostar de mim é assim, quem não quiser e não gostar é assim mesmo. Porque, você não sei se será, tem o conhecimento, essa informação, né, esse conhecimento de que existem alunos, né, dentro das escolas que se escondem, né, dos outros por conta do preconceito, né, nem pela vergonha. Exatamente. Mas pelo preconceito. Né? Se continuar desse jeito, não acaba nunca. Então, a gente tem mais que se aparecer, que se mostrar. A gente tem que ser o que é. Eu não vejo o evangélico se escondendo de ninguém.
E, afinal de contas, não vejo ninguém se esconder. Agora, por que que os umbandistas, os terecozeiros, o povo de matriz africana vai se esconder? Por quê? Se nós somos um cidadão como outro qualquer. E aos olhos de Deus, somos todos iguais. Não tem melhor e nem pior. Pois é, todos são irmãos. Pode pessoas querer ter aquele orgulho, aquele exibimento, mas repara, corta um bem ali, corta outro para ver que cor sai o sangue. Se sai um branco, um preto, um vermelho, um roxo, um amarelo. Não, todos são vermelhos. Nós todos somos filhos de Deus. Olha, ele deu o filho dele para morrer na cruz. Foi por toda a humanidade. Não foi só por um, ou por dois, ou por três. Foi por todo mundo. Todo mundo. Ele não escolheu a quem. Não, você vai morrer só por isso ou isso. Por toda a humanidade. Foi que ele morreu na cruz por nós. Pelos nossos pecados. Pois é. Dona Piedade, a gente tem, né, a lei 10.639 dentro das escolas, né, que vai dizer que os professores, né, têm o dever de ensinar sobre o ensino afro-brasileiro dentro das escolas, né, tendo em vista que existe, né, a diferença, né, vários alunos de religiões diferentes dentro de uma sala de aula. Isso é verdade. Né, tendo em vista, né, tendo conhecimento disso, qual a mensagem que a senhora passa para os professores, né, e para os alunos dentro da sala de aula? Olha, para os alunos é assim. Cada um tem o direito de respeitar o direito do outro, a religião do outro. Se é o evangélico, ele tem que respeitar a religião do terecozeiro, do umbandista, daquele que é de matriz africana, tudo ele tem que respeitar. Então, o outro tem que... E assim, é um respeitando uns aos outros. Porque, em qualidade de ser humano, nós todos somos iguais, todos somos filhos de Deus. Não é dizer que um é filho de Deus, outro do diabo. Não, todos são filhos de Deus. Pois é, e isso tem mesmo que ir para a sala de aula, que é para o povo tomar mais conhecimento para ver se deixa a vida dos terecozeiros, o povo de matriz africana, em paz, sem estar com esse preconceito, porque nós também temos o direito de entrar e sair aonde nós quiser e fazer o que nós quiser também. E nós também somos ser humano, somos cidadãos, como o outro qualquer. Pois é. E nós não temos que esconder nada de ninguém. Nós somos é um sofredor, porque nós não achamos pessoas para se interessar pela gente e ajudar a gente naquilo que é preciso. Pois é. Olha, para se fazer uma festa, a gente gasta muito. Se a gente quiser, a gente tira do bolso para pagar a segurança. A gente tira do bolso para fazer a maior despesa. E era onde a gente, cada pai de santo, mãe de santo, zelador de santo, devia ter uma verba para as festas, porque nós também trazemos povo de fora para a cidade. Porque vem para as festas da gente e vem para cá, então vem dar louco para a cidade. Então, se a gente vai para uma festa, num lugar, vem um convite, se a gente não tem um carro, a gente faz todo o sacrifício do mundo, juntando moedinha aqui, ali e acolá, filhos de santo que ajuda, filhos que não ajudam, porque a gente também, só aquele que pode ajudar, né? Pois é, se a gente vai pedir um carro, é um ano, é isso, aquilo, e a gente nunca, porque a gente devia dizer, ó, para terreiro, de pai, de santo fulano, todo mundo por igual. Porque se um faz festa, todo mundo faz. Eu não sei outros terreiros, porque o meu terreiro, eu não ganhei nada para a festa daqui da minha casa. Não. Mas eu faço ela. Faço. E é isso que precisa, é as pessoas ter mais esses políticas públicas, não é isso?
ter essas coisas assim, que era para olhar mais para o povo de Terecô, o povo de matriz africana, que também somos gente e também somos uns eleitores também. Pois é. De tudo isso está faltando para a gente. Agora, se tivesse um que reconhecesse o valor que a gente tem, isso era mais fácil para todo mundo. O que eu passo para os professores é que eles levam para a sala de aula esse entendimento do Terecô para os alunos, de povo de matriz africana, que passa, que é para eles ter mais conhecimento de tudo, para poder respeitar a religião das pessoas e poder cada um se respeitar como é. Porque nós todos temos o direito de se respeitar cada um como aquela pessoa é. Ou que seja de matriz africana, ou que seja evangélico, ou seja o que for, mas todo mundo tem o direito de respeitar um outro. Até porque todos é filho de Deus. Não tem um filho de Deus e outro filho do diabo, não. Porque o Senhor deu o filho dele para morrer na cruz, foi por toda a humanidade. Não foi só pelo evangélico, não foi só pelo povo de Terecô, pai de santo, mãe de São Zelador de santo, povo de matriz africana, de jeito nenhum. Foi para morrer por todos nós. E todos somos iguais. Então, temos que respeitar um ou outro. É isso que eu acho, que eu penso. Essa conversa é muito importante, né? Porque eu já ouvi pais de alunos falando que iria tirar os seus filhos de tal escola porque estava ensinando sobre o Terecô dentro da sala de aula, né? Mas é importante destacar que não adianta esse pai, né, esses pais tirarem os alunos de tal escola e colocar em outra, porque existe a lei que vai obrigar os professores a ensinarem sobre o assunto dentro da escola. Então, para onde o aluno for, hoje em dia, ele vai ter que aprender sobre o assunto. Exatamente, que é para aprender a respeitar um outro. Para aprender a respeitar. Isso, aí... Agora, isso aí é preconceito grande. Sim, demais. Pois é, de pais querer tirar os filhos da sala de aula porque está trazendo um ensinamento, a explicação do que é o povo de matriz africana, de que é o Terecô, o que é a Umbanda. Pois é, principalmente dentro da nossa cidade de Codó. Um preconceito grave. Em qualquer lugar do mundo, isso é um preconceito. E parece que cada dia que passa, a gente está esperando para ver se acaba esse preconceito, mas pelo visto, parece que faz aumentar cada vez mais. Mas um dia, quem sabe? É o grito de quem vive. Negritude, consciência histórica na busca constante da identidade cultural e a luta pela sobrevivência, denunciando a violência social, racial e de gênero. Negritude, ideologia do oprimido, que foi marcado a ferro e fogo, da poeira de seu chão, do seio de sua mãe África, é o grito de quem vive, nos guetos, nas favelas e nos becos, disputando com ratos e urubus o alimento. Negritude é a liberdade conquistada com sangue, suor e raça, e sob a proteção dos orixás, é Xangô, é Lançã, é Ongu, é Iemanjá. Deuses transformados em homens e mulheres, vivendo aqui e agora a grande quiçomba. Porque isso já vem do passado nosso, é do começo do povo. Isso é uma coisa que a gente herdou do começo que fundou o Codó, principalmente, né? Nem só Codó, porque não é só Codó, porque o povo só enxerga Codó, para dizer Codó é isso, o povo tem um preconceito quando dizer de Codó, só se vê, mas em todo lugar que você chega, existe pessoas que trabalham com essas coisas, que dançam,
um terecô, ou uma mina, ou seja, o que for, porque cada lugar é de um jeito, porque o terecô mesmo, a terra do terecô tradicional é Codó, a terra do terecô é Codó. Pois é, mas em todo lugar existe pessoas que têm uma entidade, que tem, pois é. Pois é. Dona Piedade, voltando ao assunto desses pais, né, que iria tirar o aluno, o estudante de dentro da escola, né, eu falei mesmo para ele, não adianta. Não adianta. Aonde ele for, ele tem que aprender. E se não aprender, e se o professor não ensinar, ainda existe, né, escola que não coloca no currículo. Eu sei, No currículo. tem esse preconceito. Pois é, porque tem esse preconceito. Né? A senhora for andar em algumas escolas daqui de Codó mesmo, né, tem muito preconceito dentro das escolas. Entendeu? E é por isso que os alunos estão desinformados, os pais estão desinformados, porque tipo assim, dentro da escola tem que ter a participação dos pais, dos professores, dos alunos. E é por isso que esse preconceito está enraizado. E é por isso que a gente tem que fazer a diferença. Entendeu? A gente tem que aprender para passar essas informações para a futura geração. Para a nossa geração e para a futura geração. E só assim o preconceito vai acabar. Se não, enquanto os professores continuarem não ensinando dentro do currículo, né, direitinho sobre o assunto, isso vai continuar. Por isso que é importante essa conversa com a senhora, esse vídeo, para que esses alunos vejam e parem, né, de debochar quando houver alguma pessoa falando sobre o assunto. Porque a senhora já mencionou, né, no vídeo, mencionou sobre Deus. Exatamente. Né? Não mencionou nenhuma questão de fazer, por exemplo, mal. Exatamente. Para outra pessoa. E é isso. Muito importante, né, essa conversa com a senhora. Pois é. E torno a dizer, eu nunca vou usar, porque esse foi um dom. Eu não foi ninguém que chegou para me ensinar, me mostrar. Esse foi um dom que Deus me deu. O meu conhecimento, o meu entendimento. Então, eu uso ele para fazer o bem e não escolher a quem. Eu não vou usar um dom que Deus me deu para fazer o mal para os outros, porque se Ele me deu esse dom que eu tenho, foi com o propósito de eu fazer o bem, porque Deus, Ele não quer o mal para ninguém. Pois é, então, a gente tem que fazer o bem e não escolher a quem. Até porque eu digo aqui, meu filho, quem faz o mal, com ele se destrói. Então, trate de fazer o bem para as pessoas. Mesmo que as pessoas não agradeçam, mas tem Deus para agradecer tudo aquilo. Porque Deus sabe onde é que está a verdade, onde está a mentira, onde está a falsidade. Porque às vezes tem pessoas que dizem que está aqui, está no céu tudo, o coração está maldando mil coisas ruins. Pois é, e não deve ser assim. A gente não esconde nada de Deus. A gente pode pensar, esconder da gente mesmo, mas de Deus ninguém esconde nada. Pois é, então a gente não vai usar o dom, eu, por exemplo, eu falo por mim, eu não vou usar o meu dom que Deus me deu para fazer mal a ninguém. Eu sou mãe, eu sou vó, eu sou tia, eu sou irmã, eu sou muita coisa, muita gente. Então aquilo que a gente não quer para si, a gente não dá para os outros. E é como eu digo, se você faz uma cama de flores, você deita nela. Se você faz uma de espinho, você deita nela, porque é aquela que você fez. Então, assim é o bem, não escolher a quem. E o mal, quem ele faz, com ele se destrói. Às vezes, pensa que está fazendo para a pessoa, está fazendo para si próprio, e não para os outros. E é isso que eu sempre digo. E Deus está no céu e está vendo que eu estou falando a verdade. Eu não vou usar o que ele me autorizou, o entendimento que ele me deu, o conhecimento que ele me deu, a sabedoria que ele me deu para fazer o mal a ninguém. O verdadeiro médium é saber fazer o bem às pessoas
a humildade, a paz, o amor e a união. É o que um verdadeiro médium pode fazer. É isso. Quais são os instrumentos utilizados? São os tambores, tem o tambor da mata, tem tambor de mina, tem o tarol, tem o agogô, tem o atabaque bem aqui e tem o pife também. Tudo é utilizado no terecô. Bom, qual é o nome do boi? Boi, raio do sol. E como ele é utilizado na hora da dança e do ritual? Olha, a gente usa o boi raio do sol no final da festa, quando está encerrando, para encerrar a festa, aí é que a gente vai, puxa a toada dele, a toada de boi, aí ele brinca um pouco aqui mesmo dentro do terreiro, aí a gente encerra.